Então vamos lá. A terceira parte aqui do nosso conteúdo, já amarrando todas as nossas informações, é o saber valorar. O saber valorar, por que ele tem uma importância muito grande? Porque ele tem uma relação com a axiologia. O saber valorativo está diretamente ligado aos valores pessoais e sociais atribuídos aos objetos. Daí a importância crucial da axiologia. E quando a gente está falando na nossa realidade multidimensional, a gente tem a axiologia e a para-axiologia. Então, pense nesse momento o que é um valor para você. Eu vou mostrar um conjunto de valores que as pessoas investem, que as pessoas têm aquilo como valor e que você pode parar e pensar e falar assim, puxa, mas que absurdo é esse? Mas é um valor para aquela pessoa. Como é que eu respeito? Eu respeito cosmoeticamente a escolha do outro, o universalismo de fato faz parte da minha realidade, e o que eu invisto, o que é um valor para mim? Então, é importante saber isso, porque na compra, na venda, na negociação, em todos os outros aspectos que nós falamos, tem um processo de valoração por trás. Porque aquilo tem maior valor, então eu vou comprar até mais caro, porque aquilo tem um valor para mim. Por que os colecionadores, e é um dos itens que a gente vai falar, eles pagam mais caro por um carro antiguíssimo, mas porque aquilo tem um valor para ele. Pode ser que uma outra pessoa que aquilo não fosse valor fala, mas eu não acredito que a pessoa pagou isso naquele item que para mim não tem valor nenhum. Então pense o valor também no âmbito proexológico, que esse é a grande tchan da nossa conversa aqui. O que é um valor para você no âmbito proexológico? Então, ainda afirmando aí duas frases, né? O axiológico é tudo aquilo que se refere a um conceito de valor ou que constitui uma axiologia, isto é, os valores predominantes em uma determinada sociedade. A axiologia ela tem uma conexão daquilo que é um valor para a pessoa, mas que a sociedade valora. Veja que os valores aqui da CCCI são diferentes do que os valores convencionais. Para a gente, a escrita de um livro é um valor muito grande. A aquisição de livros é um valor muito grande. Para outras sociedades, nem tanto. Então, isso tudo faz com que a gente comece a perceber o que de fato é valor para a nossa realidade. E o aspecto axiológico, ou a dimensão axiológica de determinado assunto, implica a noção de escolha do ser humano pelos valores morais, éticos, estéticos e espirituais. Vejam que interessante para quem não olhou ainda os conteúdos, e aí a gente vai ampliar para a para-axiologia. O valor artístico. Então, olha esse cara aí, que ele é um cara, tem até o nome dele, mas ele se tatuou o corpo inteiro. Isso tudo que vocês estão vendo é tatuagem pelo corpo dele. Porque ele tem como foco principal, é um valor para ele, o estético pensene. Ele ganha dinheiro com isso. Ele vai para apresentações de moda, ele se veste com a roupa da pessoa, mas ele tem toda essa estilística de artista. Isso é um valor para ele. Ele investiu grana e grana naquilo, nas tatuagens, e cada vez mais, nos últimos tempos, a gente tem visto pessoas que gostam de tatuagem e investem bastante. Esse é um aspecto do estético pensene. Você tem algo de estético pensene? Você valora algo com um quesito artístico muito grande? Por que será? O que já vem de vidas isso? Por que você investe algo mais num aspecto de valor artístico? O que isso tem a ver com a sua intraconsciencialidade? Um segundo ponto, valor histórico. Um perfil de colecionador, como eu falei, de carros antigos. Vejam que esse daqui, esse desenho aí é de uma escarradeira. Lembra na época que o pessoal fumava e escarrava do lado ali, essas escarradeiras? Tem gente que compra por um valor absurdo uma escarradeira dessa. R$ 2.500, R$ 8.000. Outro dia eu estava vendo, né, até montando a aula, tem escarradeira sendo vendida do século tal por R$ 8.000. Alguém daqui compraria uma escarradeira por R$ 8.000? Provavelmente não. A não ser que seja um colecionador, isso tem um valor histórico para uma apresentação, e aí a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, isso tem sentido para mim. Mas o quanto que você tem de retropensene, de um olhar, uma pensenidade muito focada no contexto histórico? Diferente de você fazer pesquisa e até ter alguns itens que te remetem àquele momento, aquela etapa que você provavelmente vivenciou,
Isso é pesquisa, isso é olhar para aquilo que faz sentido com o aspecto da paraxiologia. Quanto que você tem de valor cultural, um perfil conservador? Ele tem mais a ver com Stagno Pensene. Vejam, pessoas que vão, investem uma grana para acompanhar as vaquejadas, aqueles processos que maltratam, inclusive, os animais. Tem gente que gasta uma grana nisso. Pode ser que no nosso nível evolutivo a gente fale, Caio, mas eu não gasto tempo nisso mais. Mas será que eu tenho algum perfil, algum valor Stagno Pensene, do Stagno Pensene, um perfil conservador? Aí vem o perfil comercial, um perfil de investidor, o Mercâncio Pensene, aquela pessoa que investe em bolsa de valores, ela tem um perfil investidor, ele tem um valor comercial para as coisas. Isso daqui pode ser que alguém daqui tenha esse aspecto. Vejam o valor conspícuo, que é o valor ostentador. Tem um Pensene que embasa isso, que é Instituto Pensene, os famosos que fazem casamentos que gastam uma grana absurda naquilo, porque o perfil da ostentação está presente. Pode ser que a gente hoje, no nosso nível, não faça casamentos, nem casa, na maioria dos casos, a gente nem casa, mas algumas pessoas não façam festas ostentadoras, mas será que lá dentro, ou em alguma atitude, tem um perfil ostentador? O que esse Instituto Pensene ainda te traz? Vale pensar. Estou pensando em Proexis, estamos falando de paraxiologia conectada a Proexis. Valor midiático, valor consumista. Pessoas que compram lá um cosmético porque viram na TV que a pessoa tal usa, a modelo tal usa, e aí é um cosmético que ela poderia muito bem resolver com R$150, ela vai pagar 800, 1.000, R$1.500 em um produto, que aquele de 150, de R$200 faria o mesmo papel. Será que precisa disso? Será que ainda você vai muito pelo valor midiático? Você ainda tem um padrão consumista? O quanto disso ainda faz parte da sua realidade? O valor sentimental, né, do fã-clube, é um infanto pensene, a pessoa que fica ali com os cantores, o fã-clube, um valor sentimental. O que eu tenho disso? Será que não tenho? Tive em algum momento da minha vida, não tenho mais? Por que isso fez parte da minha vida? O valor utilitário, que aí começa a entrar numa realidade da consciência lúcida. O que é útil, o que não é útil. O que é prioridade, aí entra o Prioro Pensene. Livros, pode ser que no nosso momento evolutivo seja prioritário. Investir em um curso, o que é prioritário para você como consciência lúcida. E aí tem outros 3 valores que estão aí nas imagens. O valor científico, lá em azul, o valor proéxico e o valor subsistencial. O valor científico tem a ver com o pesquisador, que aí é o Refutatio Pensene. Esse valor científico aqui, vejam, o Stephen Hawking, ele é um valor científico aqui para ele estudou a vida inteira, ele investiu em ciência a vida inteira. O valor proéxico do intermissivista, o proexopensene, a projetabilidade, está aqui embaixo o desenho da pessoa se projetando para alcançar um nível de desperticidade, eu quero alcançar o patamar do epicentro consciencial. Isso tudo tem a ver com o valor proéxico. E tem o valor subsistencial, que é de uma consciência comum, que tem muito a ver com o ego pensene, e quando falta um valor ali para a pessoa, ela vai entrar muitas vezes em risco, né? Ela eu quero vivenciar isso, porque isso vai fazer toda parte da minha vida. Ela salta de asa delta e se coloca num risco muito grande, totalmente diferente. É uma postura anti-proexis, porque você está se arriscando a uma dessoma precoce e desnecessária. Então, estes pontos todos, é importante que vocês parem para pensar o quanto tem de valor artístico ou de perfil artista, de valor histórico, cultural, comercial, conspícuo, midiático, sentimental, utilitário, valor científico, proéxico, subsistencial. Quanto? Responda para você depois. Eu tenho algo disso? O que isso influencia no meu dia a dia, nos meus gastos? Eu olho para isso e eu tenho um pouco de consumista ainda. Quanto eu tenho disso? Eu tenho um pouco de ostentador, quanto eu tenho disso? O que eu já posso fazer de reciclagem? Porque aí eu mudo o meu modus operandi, eu mudo a memória. Lembra aquilo que já falamos antes. E aí, vindo já para o final, alguns pontos aqui. Patrimônio consciencial.
Quando a gente está falando em patrimônio, aí a gente está falando em valores diferentes, valores que têm a ver com o nosso patrimônio consciencial. Quando pensamos em intraconsciencialidade, é o acúmulo de trafores. Eu estou pensando o quanto que eu estou acumulando de trafores. Quando eu falo no mental somático, são as parasinapses empreendedoras. O quanto que eu tenho a sinapse de empreender, de fazer, de não depender dos outros, de ampliar. Esse é uma realidade de um valor mental somático. O valor econômico é o acúmulo de bens úteis a Proexis. O valor cosmoético é o acúmulo de valores pessoais. Repensem os seus valores. Pense o quanto de prioropensene faz parte do seu dia a dia. Você faz e prioriza aquilo que é importante para a sua Proexis, para os seus próximos passos evolutivos nessa caminhada, que a Mailinha até falou, né? Dependendo do caso, eu tenho um novo passo. Quanto disso faz parte da sua vida? O valor no âmbito do patrimônio consciencial e interconsciencial, as experiências conviviais, né, o convívio entre as pessoas, e no interassistencial, o uso dos patrimônios conscienciais em favor dos outros, o quanto que você se dedica, se doa para as outras pessoas. E aqui, já chegando ao fim, eu quero enfatizar 2 pontos importantes. Primeiro, a poupança existencial, é um verbete que fala da culturologia, a cultura da economia consciencial, e traz, segundo a intrafisicologia, na ordem lógica, 4 categorias de poupanças básicas. A monetária, onde investe no pé de meia, na independência econômico-financeira, na independência pesquisística, no autofinanciamento proexológico, é aquela autonomia que nós falamos. A poupança somática, na saúde física, profilática, com fôlego produtivo e longevidade ampliada, rentável, que vai dar mais resultado para você, essa longevidade. Pensa que uma boa saúde, o ferramental para você conseguir o primeiro é o seu corpo físico, somático. O quanto que você investe nisso, quanto você cuida nisso. A poupança afetiva, a empatia interconsciencial, o cultivo de amizades, a rede de contatos, isso é muito importante. A gente não vive sozinho. A convivialidade é importantíssima, a afetividade é importantíssima. Então, você investe nesta categoria de poupança afetiva. E a cognitiva, no âmbito de ampliar a sua mental somaticidade, os artefatos do saber, as técnicas pesquisísticas, a liberdade de expressão, o acervo de ideias e caminhar para a Mega GESCOM. Isso tudo tem a ver com a poupança existencial. É importante sempre, a qualquer momento da nossa vida, a gente investir na autoadequação financeira. Se as coisas não cabem na nossa receita, se readeque. Faça um olhar para isso. Perceba por que aquilo não está conseguindo caber dentro do que eu consigo receber. É receita e despesa, é a base. Quando a gente fala em bases da inteligência financeira, receita e despesa. Se você hoje está gastando mais do que você está recebendo, faça uma readequação. Se auto-organize. Busque, num primeiro momento, faça tudo reduzido para o seu custo planta, vamos assim dizer. A gente brinca aqui, até lá na Aracê, quando eu atuava lá, até com a área financeira, a gente falava do custo planta. Só para eu sobreviver, só para regar e a planta florar. O que eu preciso de recurso para sobreviver a plantinha ali? Qual é a minha água? Eu preciso pagar o aluguel, preciso comer, mas quanto disso? Quanto vale isso? Se eu estou gastando mais do que eu estou recebendo, faça a alta adequação financeira. Se readeque, porque é o primeiro passo da base da inteligência financeira. E aí eu volto para finalizar aqui, quanto custa realizar a Proexis, aquele artigo da professora Zanella, que eu já trouxe aqui. Vale fazer a leitura dessas 2 frases. O cumprimento dos paradeveres assumidos no curso intermissivo depende de vários fatores na existência intrafísica, sendo o dinheiro um dos dificultadores ou desafios da consciência intermissivista. De acordo com as condições existenciais após a ressoma, a consim pode passar por desvios e atrasos até acertar o passo em relação à vida financeira. Acertar o passo na vida financeira faz parte de todos esses saberes que nós falamos. Entenda, perceba como que você atua, entenda os traços, o que você ainda tem de consumismo, o que você tem ainda de traço miserê, o que você tem de consim large, mas passa do large e vai para ser perdulário.
Isso tudo é a base. Entenda como é que você funciona. Porque quando você entender como você funciona, aí dá para a gente resetar a memória e colocar nova forma de fazer. Entender onde eu desejo chegar, o que é um valor para mim, o que são os passos daquela reflexão, quanto custa a minha Proexis, o que eu quero fazer no processo evolutivo, isso tudo é base. Lembra, gente? Nenhum curso que vocês encontrarem aí na internet vai falar desse alinhamento com Proexis. Porque a Proexis ela é individual, ele é um aspecto que tem a ver com aquelas leis racionais que nós falamos no início. Isso é fundamental. E é responsabilidade sua, não é minha. Eu posso estar aqui ajudando a você relembrar alguma coisa que muitas vezes você acessou no curso intermissivo. Eu tenho para mim que as pessoas que chegam a fazer esse curso é porque elas, de fato, têm na sua holomemória um quesito de saber lidar com recurso financeiro. E eu sempre falo o seguinte, se o mecanismo eu preciso ter recurso para viajar, para ampliar a autopesquisa, a retropesquisa, se eu preciso assistir mais consciência, se eu preciso ter uma casa própria com uma base com estruturada, com um quarto de TENEPS, com tudo, eu preciso ter um carro para me deslocar. Se nada disso está chegando, se o recurso não está chegando para eu montar essa base que eu tenho necessidade, eu tenho que parar e repensar. Por que que o último item, o dinheiro, não está chegando? O dinheiro, é importante compreender que para realizar satisfatoriamente a AutoProEx é necessário saber lidar com o dinheiro e ter boas condições financeiras. Neste contexto, é prioritário conscientizar-se da relevância da aplicabilidade financeira inteligente e cosmoética para o cumprimento da Proexis, sem criar dependências ou interprisões conscienciais. O que foi falado aqui? Temos as referências da enciclopédia, aí, o altruísmo financeiro, autoadequação financeira, autonomia, buffer financeiro, com SINLAD, inteligência financeira e poupança existencial. Tem o artigo da professora Zanella, tem o livro que eu organizei, escrevi junto com alguns autores de diretrizes da autogestão. Isso tudo é ferramental para vocês entenderem melhor o quesito da inteligência financeira aplicada à Proexis. Eu findo aqui a terceira parte,